Ele queria estar aqui hoje, mas ele fez uma cirurgia. Ele falou, nossa, eu queria muito, diga para ela que eu gosto muito dela e admiro muito ela. Então, Indiara Barbosa hoje é a nossa convidada. Obrigada, Naná. Também gosto muito de você, do Tias do Zap, né? Sempre falo sobre o grupo e a gente trabalhou juntas, né, também. Então, estou muito feliz também de estar aqui participando. Enfim, né? Porque já estreou esse podcast famoso. Então, muito legal estar aqui com vocês. Ai, obrigada. Que pena que o Cláudio não conseguiu. Né? Não, mas eu queria muito. Não teve problema. Então, para quem não sabe, eu ajudei na campanha da Indiara Barbosa e não me arrependo e faria novamente, né? Então, para os haters de plantão aí, faço de novo. Obrigada pelo apoio, né? Foi muito bom, né? Foi muito bom. Rodamos essa cidade, né? Foi ótimo. Para quem acha que a gente consegue voto fácil, Naná sabe que não é fácil, não, acho que a campanha de vereador é a mais difícil, né? Sim. Nossa, e você foi Nossa, você teve quantos votos? 9.000? 9.106. Uau! Saliva, suor e sola de sapato, Mas né? já foi mais votada nas eleições passadas, sim, né? Em 2020 tive 12.147. E na anterior para deputada, daí fui candidata em 2018, a deputada federal tinha tido 30.957. A gente sempre lembra o número exato. E agora você pretende, lá em 2026, a se lançar candidata? O foco agora é o mandato, né, trabalhar pela cidade. Então, a gente está bem animado, né, com esse começo de mandato, pensando nos temas relevantes de Curitiba, nas nossas pautas, né, de fiscalização, de empreendedorismo, as pautas da cidade, que vai dar muito trabalho ainda esse ano. Sim. Mas que, quem sabe, lá na frente, né, porque eu acredito muito que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas, inclusive, principalmente lá em Brasília. Lá em Brasília. Né? Então, quem sabe, vamos ver. Eu acho que nosso país está carente de parlamentares que nos defendam, né? E os parlamentares do Novo, para mim, são os melhores. Lá, o deputado federal Marcel Van Hatten, o Girão, o Salles, são deputado pessoas... Gilson Marques, aqui de Santa Catarina, também muito contundente, deputada Adriana Ventura, né? Eu sou suspeita. São todos os parlamentares do Novo são exemplares e trabalham de verdade. Então, meu povo, se liga, porque o Partido Novo é um partido de gente que trabalha. E um dos partidos que eu mais gosto é o Partido Novo. Eu acho que ele é, sim, um partido da direita, um partido que pensa no povo, né? É só a gente prestar atenção um pouquinho mais, né? Então, você teve um pouquinho menos voto esse ano. Você atribui essa redução dos seus votos a quê? Essa eleição, ela foi muito competitiva, né? A gente teve os mais votados todos eram pessoas muito fortes nas redes sociais, né? Influencers, então sim, é um desafio. E no Novo, a gente tinha 2 vereadoras, eu e a vereadora Amália, e agora nós aumentamos para 3 vereadores. Então, muita gente, como eu fui a mais votada, vem muito aquele discurso, né? Você já está eleita. E muita gente falou para mim, Jara, eu votei em você na outra, agora eu vou votar na Amália, eu vou votar no outro, para que a gente consiga eleger mais gente. Então, eu acredito que devo ter perdido um pouco de voto, sim, para os meus colegas do Novo mesmo. O que, no fim das contas, foi bom, porque a gente fez 3 cadeiras, a gente aumentou a bancada, né? É isso que eu penso, né? Então, acabou reduzindo um pouco ali, mas a avaliação, no final, foi positiva. E a Amália foi para uma secretaria, então, né, o suplente, o Marcial, ele assumiu o lugar, que também é excelente, Marcial, entrevistei ele aqui. Sim, legal. Nossa, eu conheci ele, gostei demais dele também, hein? Sim. Menino bom. Sim, eu acredito que a gente está com uma bancada muito forte, né, com o Guilherme Kilter, que foi o segundo mais votado, o Rodrigo Marcial, que agora assumiu o lugar da Amália, já tinha assumido como suplente quando eu saí de licença maternidade. Lá em 2022, tive a minha bebê, ele ficou algum tempo ali na Câmara e agora continuou como primeiro suplente e entrou, então a gente está bem animado mesmo, os 3, para fazer um bom trabalho. Eu achei ótimo, achei ele bem preparado. Eu nunca tinha conversado com ele e eu vi, o menino é muito bom, gostei. Sim. Então a bancada do Novo na Câmara está perfeita. Aliás, eu estou bem otimista em relação à Câmara Municipal de Curitiba. Tem gente nova, sangue novo, juventude, querendo mudar a situação, né? Mas eu espero que esses meninos novos que entraram possam
ter você como exemplo de que trabalha, de honestidade, né, de responsabilidade. E eu visito muito os gabinetes. Eu me lembro, né? A gente se conheceu, acho Sim. que E uma coisa que é importante para o povo é quando o candidato ele é receptivo. Ele está presente, ele recebe, ele escuta e tem retorno daquilo. Eu acho que essa é a diferencial seu. Porque quando eu procurei você, eu sempre tive um retorno positivo. Então, eu acho que é por isso. É como se fosse um cliente fidelizando ali. Né? Sim. A gente fala que o vereador ele tem 3 principais funções, né? Que é legislar, propor as leis, fiscalizar, que é o foco do meu mandato, a gente dá muita importância para a fiscalização, mas também representar a população, né? E isso inclui ouvir as pessoas, entender os problemas da cidade e trabalhar e batalhar por eles. Muitas vezes a gente consegue mudanças, algumas vezes é mais difícil. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava numa reunião na Superintendência de Trânsito. Então, peguei vários problemas, alguns problemas até ali perto da sua casa, ali na rua, ali na João Alencar, na Renato Polatti, que são problemas que a gente já vem pedindo há alguns anos, desde que eu entrei. Não conseguimos resolver algumas coisas, mas a gente continua insistindo e levei agora para a Superintendência de Trânsito. A gente precisa de sinalização, de rotatória, às vezes de semáforo. Então, a gente vai insistir. E é como você falou, a gente tem que estar trabalhando, tem que mostrar e tem que dar esse retorno para a população. Né? Tem que então, dar. É isso que a gente tenta fazer, nem sempre a gente consegue, mas né, você sabe que o povo tem uma ideia do que um vereador faz que não é aquilo. Isso. Eles pensam que o vereador vai lá e liga lá pro pessoal e fala, vai lá fazer a rua tal. E não é bem assim. Como é que funciona esse processo? Sim, e eu gostava de uma coisa que você falava na campanha, né? Assim, que as pessoas reclamam muito. Só aparece aqui de 4 em 4 anos, não sei o quê. Aí eu lembro que você falava, mas você foi lá atrás do vereador quando você precisou? Você está acompanhando o trabalho dele lá nas redes sociais? Você tá? Porque também as pessoas reclamam, mas elas também não se interessam, não vão atrás, não, né? Então a gente também tem que mudar isso. O próprio Marcel Van Hatten, ele tem um discurso que ele fala uma frase que ele fala assim: as pessoas reclamam muito da qualidade dos políticos, mas o que precisa melhorar também é a qualidade do eleitor. Isso é a minha opinião também. Então se a gente precisa eleger os políticos que estão lá foram eleitos pela população. Se a gente acredita que tem que melhorar, a gente tem que votar melhor. Exatamente. Né? Uma coisa que eu acho que o povo precisa entender. Lá na Constituição fala que todo poder emana do povo, vírgula, através dos nossos representantes, que são, no nosso município, o vereador. Prefeito, né? O que prefeito, a gente escolhe, né? O deputado federal, né? O senador que a gente escolhe, através deles. Agora, como é que você pode exercer sua cidadania se você não conhece o seu vereador? Como é que você escolheu o seu vereador? Porque ele faz um jornal, porque ele é um artista, assim como o Tiririca, famosinho, que todo mundo conhece o Tiririca. Mas eu acho que a gente tem que... Chega de palhaço. Sim. Na política. Nós queremos atuação. Nós queremos o benefício do povo, para o povo, o direito. Não é nem o benefício, é o direito. Não só o nosso direito, né? Sim. Ainda hoje eu estava vindo de Uber, e o rapaz, eu falei, vou entrevistar o prefeito dia 4 de abril. Conseguiu? Eu sou isso, eu vou atrás. Aí ele falou, então eu quero que você pergunte para ele sobre o radar, e falou uma porção de coisa, né? Mas eu quero que você conclua o que você ia falar, que daí nós vamos falar sobre o radar um pouquinho. Pois é que você acabou perguntando e eu desviei um pouquinho também do processo, né? O que acontece? O vereador, ele tem a prerrogativa de fazer solicitações e ele cobra, né, a prefeitura. Então, digamos que ele tem um canal mais próximo com a prefeitura para cobrar, né? Mas não é ele que resolve os problemas. Eu acho que isso é importante a gente falar para as pessoas saberem. Sim. Porque, às vezes, as pessoas acham assim, o vereador asfaltou a minha rua, o vereador tapou o buraco. Mas não é o vereador que faz. Quem faz isso é o prefeito, é o executivo. E a população, a gente também trabalha muito isso no gabinete, de educar a população, de explicar para ela quais são os canais que ela tem para fazer essas solicitações. Sim. Então, às vezes, usar um 156, isso aqui, você abre um chamado no 156. A prefeitura vai resolver o buraco na tua rua, a sinalização da escola. Agora, claro,
E o 156 funciona para muita coisa. Sim, eu uso. Eu também. Esses dias, até às vezes para ver, né? Como cidadã, eu tinha uma rua lá que eu sempre passava e ela tem uma plaquinha de conversão obrigatória para quem está na esquerda. Só que aquela rua, ela tinha muita conversão num tempo que ela foi desvio para uma obra aqui da Mário Tourinho. E depois não tinha mais tanto fluxo ali. Sim. Então não fazia sentido aquela placa. Podia ir reto ou virar. Sim. E eu sempre passava ali, é um lugar que eu sempre passava. Aí eu peguei e falei, vou abrir um chamado num 156 para sugerir. Sim. Abri. Passou 2 semanas, tiraram a placa. Ah, que beleza. Mudaram. Então, é uma coisa que funciona. Funciona. Claro que a gente também sabe, às vezes quem está ouvindo fala, mas eu fiz um chamado, não fizeram nada. A gente também sabe que tem coisa que... Não funciona. Não. Mas é a exceção, porque tem coisa que eles passam e aí manda para o outro departamento, não sei o que, o negócio se perde lá e não resolve. E para esses casos, você pode vir procurar o vereador. Sim. Porque daí a gente vai cobrar. Isso aqui tem chamado, e não foi feito. Entendeu? Então, para isso, aí a gente vai fazer um requerimento pelo gabinete do vereador. Reforça o pedido. E às vezes a gente vai até citar. Olha aqui, já foi feito um 156, já tem aqui o protocolo, já tem aqui o problema. Tudo isso ajuda a gente a resolver o problema. Então, é um pouco disso. E é importante que as pessoas saibam, que as pessoas venham procurar, mas que as pessoas também entendam isso. Não é o vereador, é a prefeitura que tem a obrigação de resolver. O vereador pode pedir, pode representar, pode reforçar a solicitação, né? E cobrar também. Claro. Às vezes é uma coisa absurda que está acontecendo, leva para outros órgãos de fiscalização, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, né? Vai investigar uma situação, uma denúncia, enfim, tem... Tem um caminho. Sim. Tem um caminho, né? Exatamente. Então, eu estava com um motorista do Uber, vim lá do meu trabalho e vim para cá, e ele falando que tem muita ele recebe, como ele é motorista de aplicativo, sabe? E ele reclamando que ele tem que pagar o combustível, os impostos do carro. Aí, multa, para ele, às vezes, não compensa nem trabalhar. Porque na rodoviária, uma coisa que ele falou, que na rodoviária, se ele parar na rodoviária, ele é multado. Que ele queria um espaço na rodoviária onde os Uber pudessem parar. Já fizemos essa solicitação, tá, Ana? Mas já, acho que umas 2 vezes lá na Câmara. Esse é um tema que a gente discute bastante, que a gente já recebeu demanda tanto dos motoristas de aplicativo quanto dos cidadãos. Tem até a Maria Ângela, que acho que faz parte do grupo lá, não sei se você conhece, ela sempre está nos eventos, se estiver nos acompanhando aqui. Ela já veio com essa solicitação. Indiara, eu voltando de viagem, parei na rodoviária, pedi um Uber, não conseguia achar, não conseguia pegar, porque o cara tinha medo de parar para não levar uma multa. Isso. Então, a gente já recebeu isso diversas vezes. Já conversamos com a própria Urbis, que regula isso, né? Que faz parte da prefeitura, que regula. Mas ainda não conseguimos. Mas é uma demanda que a gente vai insistir de novo, agora, né? Mudando a gestão, para que tenha mais abertura. Inclusive, tenha, às vezes, o ponto de táxi. Sim. Que tem uns que não estão mais funcionando, né? Ou não tem movimento, não tem ninguém. A gente também já conseguiu fazer sugestões para a prefeitura em relação a isso. Quando eu chego na rodoviária, a parte de trás, a gente pega o Uber na parte de trás, onde a gente desce. E é muito difícil ali. Tinha que ter um espaço para Uber exclusivo. E tem outras cidades que tem, São Paulo. Então, tem no aeroporto. Sim. Isso é uma demanda do aeroporto e da rodoviária, que são 2 principais locais, né, que tem uma movimentação grande de embarque e desembarque grande de pessoas. Mas nós já solicitamos, mas agora, com a nova gestão, a gente vai reforçar e trazer essas solicitações novamente, que faz... vou até anotar. Aí meu amigo do Uber, que disse que ia assistir o programa, viu? Aí, ó. A vereadora vai resolver o seu problema e já está encaminhado. Né? Então, estamos reforçando aqui. Né? E questão também de pardal, né? Tem bastante aqui em Curitiba, hein? Tem bastante. Isso vai ser... Você acha que o prefeito vai ajudar a gente? Vai diminuir os radar por toda a cidade? Eu estava lá na Secretaria de Trânsito, também discutimos sobre isso. Se tem um motorista, tá com sorte. Olha. O do Uber não prometo, tá? Vou até falar. Porque não depende da gente. A gente vai reforçar o pedido e vai insistir. Mas a gente não tem como prometer, né? Sim. Mas o do radar é um compromisso, sim, de campanha,
do nosso prefeito, porque é um tema que a cidade toda também reclama, Sim. né? Às vezes numa via, um radar de 60, outro de 50, outro de 40, e sem sinalização. Então, Isso. qual é o objetivo do radar? Né? A gente Educativo. teve muita discussão em relação a esse tema, e inclusive a superintendente de trânsito anterior, Rosângela Batistella, teve lá na Câmara esclarecendo, né? Curitiba assinou um tratado, diversos países do mundo se comprometendo a reduzir as mortes no trânsito, né? Infelizmente, a gente tem um número de acidentes de trânsito grandes e pessoas que morrem por isso. E é muito triste, né? Às vezes, jovens, enfim, nas ruas. E, com isso, tem pesquisas que demonstram que quando os carros andam em velocidades mais baixas, por exemplo, no centro da cidade, por que reduziu? Antes era 60 na cidade toda, reduziu para 40. Porque se um carro atropela alguém a 40 e a 60, a chance de sobreviver a 40 por hora é muito maior. E também engavetamento, né? Evita engavetamento, um carro batendo no outro. Sim. Então, por isso que tem esse compromisso da cidade de reduzir, né, as mortes no trânsito, e por isso o radar. Mas ele tem que ser educativo, como você falou. Sim. E não necessariamente punitivo, com fins arrecadatórios, querendo arrecadar. Que, na verdade, nem é também o pessoal fala muito, mas se você olhar a arrecadação do município com multa, também não é meu Deus, um absurdo, Mas, qual foi o compromisso do prefeito? De sinalizar melhor e de forma mais clara para as pessoas os radares. Eu também acho. Então, e ele já começou, pelo que ele falou para a gente ali no Alto da 15, já começaram a sinalizar melhor os radares, para que as pessoas vejam, para que as pessoas reduzam a velocidade e a gente não tenha tanta multa, mas a gente entenda que precisa reduzir as velocidades para reduzir o número de acidentes. A ideia que a gente tem como cidadão é que existe uma indústria da multa aí. E hoje o menino do Uber me falou, não sei se é verdade, eu quero saber, não sei se você sabe também, que parece que as agentes de trânsito têm meta para multa, meta diária de multa. Será que isso é verdade? Se for, é um absurdo. Eu já escutei, mas nunca questionei exatamente isso, tá? Eu não vou falar, vou responder. Nem que sim, nem que não, porque eu não tenho certeza. Vamos questionar. Vamos questionar. Sim, podemos questionar, sim. Mas uma coisa que eu falo não é, né, que todo mundo fala isso da indústria, da multa, não é defendendo, mas o orçamento também, não, quando comparado com as outras, não é uma coisa assim, sabe? Tipo, meu Deus, né? É um valor razoável também. Mas não é, meu Deus, uma coisa assim. Mas mesmo assim, o objetivo principal tem que ser educativo. E é isso que o prefeito se comprometeu de ajustar na nossa cidade. Sabe que eu vou falar uma coisa que vai dar coceira em alguém. Eu estou gostando já do mandato do prefeito Eduardo Pimentel, sabe? Tudo que eu estou vendo que está acontecendo, de fato, como ele falou, eu estou torcendo para que dê certo. E agora ele é o nosso prefeito, nós temos que apoiar. Exatamente. E eu quero apoiá-lo e ajudá-lo no que for necessário como cidadã. Sim. E a gente, Naná sabe, né, que a gente apoiou ele e ele se comprometeu com a gente em algumas pautas que são muito importantes para a cidade. Principalmente o empreendedorismo, né? Quero falar sobre isso. Desburocratizar e simplificar as coisas para o empreendedor. Como eu disse, esse é um foco do meu mandato. Eu, como contadora, entendo as dificuldades que é abrir e colocar uma empresa em funcionamento. Então, às vezes você começa, mas vou tirar o CNPJ, é rápido, mas precisa de um alvará de urbanismo, de bombeiro, de vigilância, uma série de coisas. Demora, às vezes, 1 ano. Às vezes a pessoa poderia já estar com o negócio funcionando, gerando emprego, né, ganhando dinheiro, movimentando a economia. Não pode, porque o negócio é muito burocrático. E ele tem esse compromisso, já nomeou pessoas comprometidas com isso na gestão, nas secretarias, vem fazendo frente muito Depois tem a tecnologia da informação, hoje a inteligência artificial é tudo tão mais rápido. Isso. E a gente está bem animado também com o nosso vice-prefeito, também o Paulo Martins. Eu gosto tanto do Paulo. Que é, né, um cara que acredita nos mesmos valores que a gente, que é de direita, que
defende a liberdade também para empreender e está trabalhando nisso, agora também focado no trabalho do centro da cidade também, na recuperação do centro, né? O centro da cidade está precisando do centro mesmo. Dos bairros, combatendo a criminalidade, né? Trazendo mais segurança. Tudo isso está sendo foco dessa gestão. E eu também, né, a gente está envolvido, está trabalhando para que dê certo, né? Claro, não tem que dar certo. O Paulo foi um excelente deputado, sabe? Acabou com o imposto sindical. Nossa, essa é a maior vitória, né, dele no nosso país. O Paulo, ele foi um soldado valente, sabe? Então, é lamentável que algumas pessoas não tenham essa consideração por ele, sabe? E eu tenho. E eu sei que, se depender de mim, sempre vai ter, sabe? Então, é isso aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre você, Indiara, né? Você agora faz parte do grupo das Mulheres Executivas. O que é esse grupo? Eu faço parte bem antes de entrar na política, que eu já fazia parte. É um grupo de mulheres em cargos de liderança e empreendedoras, né, que têm as próprias empresas. Ele foi fundado há 18 anos. Aqui em Curitiba, então é um grupo que já se mantém há 18 anos, que é bem difícil, né? Sim. Mesmo durante a pandemia, tem encontros mensais, e mesmo durante a pandemia elas conseguiram manter o grupo ativo. Então são mulheres que se apoiam, né? A gente troca experiências, o networking, mas também discute isso, a importância da gente ter mulheres na liderança das empresas, do setor público, da política, né? A gente sabe como mulher, claro que a gente não é uma pauta feminista. Isso. É uma pauta feminina. Diferente. A gente tem essa capacidade, por que não? Sim, e porque hoje as mulheres são minoria. E, infelizmente, ainda existem situações de machismo. Sim. Né? Que a gente tem que, às vezes, provar que a gente está lá pela competência. Você deve ter visto no começo do ano, né, as mulheres lá na posse, que não tinha nada demais, saiu reportagem sobre o decote que elas estavam usando. Então, assim, numa eleição em que são eleitas 12 mulheres, um recorde... Quem entrou com essa reclamação aí? Foram todas as mulheres. Foram contra o blog, né? Foi um jornalista que não precisamos nem citar para também não dar... Foi um jornalista? Foi um jornalista. Achei que fosse alguém de lá da Câmara. Não, foi um jornalista que tem um blog de política. Tava lá na Câmara e tava lá olhando as mulheres. Foi olhar as mulheres. Com a mente poluída, ele deve ter. Porque não tinha nada demais. Todas as mulheres muito bem vestidas, muito elegantes. E foi dizer que as mulheres estavam sexualizando. Ele que é um doente. Ai, me poupa. Aí, todas as mulheres se uniram à vereadora Carlise, que é vereadora do PL, que é a nossa procuradora da mulher, junto com outras vereadoras, correram e se colocaram contrárias, juntaram toda a bancada feminina. Eu também, agora fazendo parte da mesa executiva. Isso que eu ia falar. Sim, né, participamos da eleição da mesa, então faço parte da mesa diretora, da mesa executiva da Câmara, sua segunda secretária. O presidente da Câmara apoiou essa moção de repúdio, rapidamente reuniu a bancada feminina, reuniu a imprensa para falar desse absurdo que a gente não pode tolerar, né? Que é um machismo ainda que a gente enfrenta. Machismo. Aí, né? As mulheres estão lá pela competência delas. Elas representam um grupo, elas têm um papel de relevância e elas têm que ser reconhecidas por isso. Claro. Então, e esse grupo, como eu estava dizendo, o MEX, também está relacionado com isso, né? Tem outros grupos também que a gente participa, de mulheres empreendedoras, o Empreendendo com Elas, que faz parte aqui também da Rádio Paraná, que tem um programa aqui. Sim. A gente também tem contato delas, está sempre conversando, trocando experiências. Tanto falando em relação à questão do empreendedorismo, quanto em relação às mulheres, né? Então, que a gente incentive elas a participarem da política, a participarem, estarem em cargos de liderança, ocuparem os espaços, quando também a gente fala, às vezes, da questão da violência contra a mulher, que é uma situação que a gente também tem que enfrentar. Ainda existe, né? A gente vê todos os dias no jornal casos absurdos que acontecem e que a gente tem que falar para combater esse tipo de coisa. Tem que ter uma educação social em relação à conduta do machismo, né?
E também é do feminismo. Eu acho que precisa ter uma educação. O que é o feminismo? Qual é a parte do feminismo? O que é feminismo? A gente não é contra os homens. A gente precisa, a gente é uma mulher, a gente defende as nossas causas femininas e somos capazes. Nós somos capazes. Eu sei que eu já fiz coisas que eu achava que eu não ia conseguir fazer. Então, a gente tem coragem e a gente tem capacidade para fazer todas as coisas, porque somos filhas de Deus. Deus nos capacitou desde que nascemos, né? Sim. Então, você também faz parte do grupo Mulheres do Brasil. O que é esse grupo? Sim. Eu quero entrar. Pode entrar. Inclusive, a gente precisa, porque esse grupo Mulheres do Brasil é um grupo que reúne mulheres do Brasil todo. Então, você pode se inscrever no site. E eles têm vários grupos de voluntariado. Então, antes de ser eleita vereadora, também participei de uma vez de uma palestra, justamente falando da questão das mulheres na política, o quanto é difícil, o quanto são minorias. E aí me animei, foi um dos motivos para me animar para ser candidata. E daí eles têm um grupo só de política, outro grupo de educação, outro grupo de saúde, tem vários grupos. Podem contribuir bem muito legal na sociedade. Sim, e assim, tem pessoas até é um grupo suprapartidário, ou seja, pessoas de todos os partidos, sim. Que é uma coisa que a gente tem que aprender também a dialogar, né? Eu acho também. A política é diálogo. Você tá lá às vezes na Câmara, você vê as discussões, tem pessoas que pensam o oposto do que eu penso, mas eu acredito ali que todas foram eleitas para, por exemplo, melhorar a nossa cidade, trabalhar pela cidade. Se o projeto for bom da esquerda, por que você não... Sim, às vezes o caminho é diferente. Né? Às vezes eu acredito que é por aqui, a esquerda acredita que é pelo outro lado. Mas a gente vai ter que chegar, às vezes, num consenso. Claro, né? Assim. Então tem que ter diálogo, tem que conversar. Então esse grupo é um grupo que tem pessoas de ideias diferentes. Ele foi fundado pela Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Então, uma pessoa que em alguns momentos ali teve pensamentos mais próximos de esquerda e tudo. Sim. Mas tem pessoas de todos os partidos. E às vezes as causas. Eu acho que o Brasil precisa de mais voluntários na causa social. Sim. Porque existe muito assistencialismo financeiro. Eu acho que o governo, gasta muito dinheiro com assistencialismo. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento psicológico, de uma atenção especial, humanizada, né? Então nem sempre é o dinheiro, né? Sim. Nem sempre. Às vezes uma atenção, você ouvir, às vezes precisa, né? E falando nesse assunto, você estava falando sobre o centro da cidade, né? Então, eu estava conversando com outro Uber, que eu uso muito Uber, ele estava falando sobre a questão do centro, né? E ele estava falando que não sei qual é a cidade, nem ele lembrou, que pegaram as pessoas moradoras de rua, colocaram num ônibus e mandaram para outra cidade. Isso aconteceu, né? Eu vi essa notícia na televisão, mas não lembro qual é, né? Mas eu creio que a gente tem que cuidar dos nossos. Eles são nossos, eles moram na nossa cidade, né? A gente tem que cuidar, como um filho rebelde, a gente cuida, a gente tem que cuidar porque eles são nossos. É que o que acontece muitas vezes, Naná, inclusive, existe até uma política sobre isso aqui em Curitiba e em outros municípios. Muitas vezes o cara vem para cá, de outra cidade, vem procurando uma situação melhor, achando que vai conseguir um emprego e, enfim, ficar numa situação melhor. Mas aí, às vezes, ele não consegue. Às vezes, ele está numa situação pior e ele quer voltar para a cidade dele. Sim. Então, a prefeitura tem uma política de, às vezes, dependendo da situação, auxiliar nesse retorno. Eu acho importante. Isso. E outras cidades também têm. Então, por isso que, às vezes, tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, o cara fala, eu quero voltar. Então, às vezes, a prefeitura vai ajudar o cara a voltar porque ele quer. É porque ele quer. Não devia ser, né? Vamos mandar de volta imposto. Mas, ao mesmo tempo que o prefeito também se comprometeu agora, nesse programa do centro, ele está trabalhando em algumas frentes, que ele falou hoje até, eu tive em 2 eventos com ele, ele falou bastante isso. Um deles é o processo mais de longo prazo, assim, tipo, das pessoas virem morar no centro, de investir no centro, de ser uma região viva. Outro ponto é a segurança.
das pessoas. Então, e isso, essa semana, na segunda ou terça-feira, começou um processo envolvendo a polícia militar, polícia civil, todas as polícias, a Guarda Municipal e a Prefeitura, de policiamento ostensivo. Polícia na rua para combater o crime. O criminoso, ele tem que entender que não é aqui, que a gente não quer ele aqui cometendo crime. Ou ele vai para a cadeia, ou ele vai embora. E, claro, é um processo permanente, contínuo. E aí, num segundo ponto, atender... Não é num segundo passo, né? Na verdade, é junto, né? Sim. Mas a população em situação de rua. E, assim, as pessoas que estão na rua, muitas vezes elas estão por um problema psiquiátrico, Sim. por um problema de envolvimento com álcool e drogas. Então, depressão. Então, a gente tem que dar o atendimento. Ou até uma situação temporária ali de falta de recurso, falta de emprego, enfim, acabam se colocando na situação. Então, a prefeitura tem programas para dar esse auxílio. Então, tem o hotel social, tem o acolhimento na FAS, tem o hospital psiquiátrico, tem a comunidade terapêutica que faz a recuperação das pessoas com envolvimento em álcool e drogas. Ou se ele quer procurar um emprego, recurso. Tem que ir atrás de um emprego. Hoje a prefeitura lançou o programa para dar a tarifa grátis para ele ir fazer a entrevista de emprego. Então ele tem que ir atrás de alguma coisa, ele não tem que ficar lá na rua. Existe uma saída para eles. Então, acontece que às vezes eles não querem, né? Por que será? Aí a gente vai insistir. Eu acho assim, eu vi uma placa uma vez lá em Camboriú. Não dê esmola, dê oportunidade. Então, será que o que a gente pode fazer em relação a essa questão? Porque às vezes, quando você vai de manhã bem cedo para o centro, você encontra lá marmitas quentinhas pelo chão, pelo centro todo. Porque eles recebem a comida. Só que eles jogam muita comida fora. Né? O que nós podemos fazer em relação a isso? Porque é complicado. Eu acho que isso é um assunto bem sensível, né? Eu acho que é um BO que ninguém quer pegar. Na verdade, agora a gente pegou. Eu quero... A gente pegou e vai trabalhar. É porque não é uma solução simples. Não é. Se fosse, já teria... Envolve saúde, envolve segurança, né? O FAS tem feito o trabalho. Assistência social. Sim, eu vejo que o FAS, eles sabem onde é que eles estão, sabem os remédios que eles tomam, levam remédio para eles, estão cuidando deles, né? O único problema que eu vejo nisso é que, junto com essas pessoas em situação de rua, existem fugitivos também da polícia, né? Sim. Que estão se escondendo no meio do povo, né? E também tem crianças, me preocupo com as crianças em situação de rua, claro. né? São a gente vulneráveis, que é mãe, né? claro. Eu me preocupo. Então, uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu desci ali na Praça Tiradentes, eu vi um menininho assim, ele estava com um pacote de pão. Eu falei, deve ser cola. Aí, quando eu subi para voltar, ele estava completamente tontinho. Nossa, me partiu o coração aquilo. Eu falei, gente, o que a gente pode fazer? Pequenininho. Devia ter uns 7 anos. Meu Deus do céu. Isso é real. Outra coisa também que acontece no centro, eles vendem drogas ali na nossa frente. Né? O que nós podemos fazer para isso? Né? Então, tem que enfrentar. Eu acho que tem que enfrentar. Antes que vire aí uma coisa pior. Sim. Né? Senão eles tomam conta. Então, eu acho assim, será que cabe um voluntariado, assim, dirigido por uma ONG, alguém que tenha experiência? Porque eu gostaria de ajudar, mas eu não sei como eu posso ajudar. Olha, as próprias igrejas, às vezes, fazem um trabalho Sim. em relação a isso. As comunidades terapêuticas, como a gente mesmo conheceu, Sim. né? Ótimo. A gente foi em uma, mas tem várias Sim. outras que fazem um trabalho sensacional. Então, essa questão de tirar das ruas também, sabe? Tem diversas entidades, né? A gente tem que encontrar e talvez divulgar mais o trabalho dessas entidades que tem as pessoas que apoiam. O prefeito faz parceria com essas entidades, com igrejas. Sim. É porque preciso, né? Com certeza, ótimo. Com certeza. Então, você está lá na mesa. Qual é o seu papel lá? A mesa diretora da Câmara, né? A mesa diretora é composta por 7 cargos, que é o presidente, primeiro vice, segundo vice, aí primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. Uau. E
desses 7, 3 são os principais cargos que compõem a mesa executiva, que é quem toma as decisões na Câmara. Então, contratos, licitações, quanto vai gastar, quanto vai economizar. E eu faço parte desses 3 cargos, que é o presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, a gente lida bastante com essas coisas de gestão, né? Olha, uma coisa eu vou te falar. Se é você que está cuidando da finança, eu estou tranquila. A gente tá Eu sei que você, é se linha inteirando, dura, eu sei que você cobra, que você economiza. Sim. Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito. A gente está se inteirando e justamente o nosso objetivo de estar ocupando os espaços, a gente fala, né? A política também é isso, ocupar espaços. Sim. É poder... tudo aquilo que a gente acredita em matéria de gestão, de fazer uma gestão eficiente, de economizar e respeitar o dinheiro do cidadão que paga impostos. Então, essa é a oportunidade da gente estar na mesa. Claro. Para poder falar, não, vamos economizar, vamos guardar dinheiro, não vamos gastar com coisas supérfluas. Então, é isso que a gente está fazendo. Você conseguiu economizar dinheiro no seu primeiro mandato, né? Sim. Quanto você conseguiu economizar? Economizamos mais de 1 milhão, 1 milhão e quase 1.100.000, abrindo mão, né, de alguns privilégios que a gente tem. A gente não usa o carro oficial, auxílio gasolina. A gente conseguiu acabar que quando a gente entrou tinha cota selo para vereador. Cota selo? Acho que era 1.300, mil e poucos reais por mês para mandar carta. Hoje já não existe mais nem carta. Numa época que todo mundo manda e-mail, manda WhatsApp. Né? Aí a gente conseguiu acabar com isso. Aí abrindo mão, reduzindo a quantidade de assessores. E aí a gente conseguiu economizar R$1 milhão. Uau. Assim como outros vereadores, né? A Câmara também economiza para destinar para onde mais precisa. Sim. Né? Saúde, segurança, educação, ou seja, a gente tem diversas áreas que precisa de recursos, que o cidadão precisa ser atendido. Às vezes o cidadão que fica esperando dias, meses ou até mais de ano por uma consulta, por um exame. Um exame. Não dá esse tipo de coisa na nossa cidade. Então, o dinheiro tem que ir para quem mais precisa. Uhum. A gente tem condições de fazer, a gente fala fazer mais com menos, gastando menos, respeitando o dinheiro do cidadão. Isso que eu gosto. Eu sei que eu estou tranquila. Se você está lá no orçamento, estou tranquila. Conheço você e garanto, né? Então você cuida dessa parte aí. Você é suplente, Conselho Regional de Contabilidade, conselheira suplente do Conselho Regional de Contabilidade. Isso. Eu sou contadora, né, por formação, sou administradora. Gente, quem é contadora e contadora é capaz de tudo. Porque eu não sou de exatas. Então, você é contadora? Sim, fiz administração, depois contabilidade de faculdade e trabalhei muitos anos com auditoria contábil. Entrei em uma empresa multinacional de auditoria, é uma das maiores empresas do mundo, a gente fala que no mundo inteiro são 4 grandes empresas. Uma dessas eu trabalhei durante quase 14 anos. Comecei como trainee, quando estava ainda na faculdade, e cheguei a gerente sênior, então um cargo mais alto de liderança. Então, toda essa experiência com a auditoria, a gente usa no mandato. Né? Aí resolvi entrar para a política. Eu também, você falou de voluntariado, mas eu também tenho uma proximidade com isso, porque eu gosto muito de voluntariado. Comecei na adolescência, eu era escoteira, quando eu era criança, adolescente, e o escotismo tem muito voluntariado, né, ajudar a fazer campanhas, arrecadação e tudo. E depois, na igreja, também me envolvi bastante. E na própria empresa que eu trabalhava, também tinha uma área de voluntariado. E eu trabalhava muito com cursos na área de finanças. Sim. Finanças para jovens em comunidades aqui em Curitiba. Então, e eu pensava assim, quando você vai lá e dá uma aula e ensina, dá um curso para um jovem que às vezes não sabe administrar o próprio dinheiro, começa a trabalhar, no outro dia já se endivida. Tinha que ter matéria na escola. Agora está começando, mas antes tinha menos. Cada vez está tendo mais. Eu estou vendo agora. De economia. Não, e mesmo para os pequenos, educação financeira. Eu estava conversando na escola do meu filho agora. Eles têm educação financeira. Nas aulas de matemática, empreendedorismo também tem. Precisa. Perfeito. Porque às vezes o adolescente começa a trabalhar, o menor aprendiz, aí com o primeiro salário já quer comprar um tênis, gasta o salário inteiro num tênis Nike, num celular, ou se endivida por um ano, daqui a pouco ele perde o estágio, não consegue pagar e já suja o nome. Sim. Antes de começar a vida. De começar.
Então, e se você consegue ensinar isso, trazer essa consciência, ensinar a fazer cálculo, calcular o juro, ver quanto está pagando, você muda às vezes a vida daquele jovem. Cada coisa, né? E eu tive até esses dias, até durante a campanha, um menino que foi meu aluno lá na favela, chegou depois, agora eu fui fazer uma apresentação numa faculdade e ele veio falar: Indiara, eu fui teu aluno. Ai, que legal. E você ajudou, despertou pra gente estudar, eu vim fazer faculdade e tudo. Ai, que gratificante isso, né? É muito legal. E eu acho que a política, às vezes, é uma forma de você conseguir impactar mais gente. Milhares de pessoas. Sim. Você conseguir mudar a vida de mais gente. Por isso, foi o que me despertou para vir para a política. E aí, por essa experiência na auditoria, que eu trouxe para o meu mandato, que é a fiscalização. O que é auditar? É justamente olhar se as contas estão certas, se o dinheiro está sendo gasto corretamente. E é isso que o vereador também tem a obrigação, pela nossa Constituição Federal, de fazer com a prefeitura. Então, a obrigação do vereador é fiscalizar a prefeitura, olhar se as contas estão sendo gastas direito. Se o dinheiro do cidadão está sendo gasto direito. Se ultrapassou o teto. Exatamente. Se não está gastando mais do que devia, como o nosso governo federal, por exemplo, que gasta mais do que arrecada, está quebrando o nosso país. Então, é isso que a gente vê. E aí, você falou da contabilidade. Então, a minha ligação com a contabilidade é essa. Né? Eu me formei, trabalhei a vida inteira na área contábil. Aí, entrei no Conselho Regional de Contabilidade como conselheira efetiva durante 4 anos. E agora estou como conselheira suplente. Faço parte também da comissão de desburocratização lá do Conselho. Então tem uma ligação. Você dá conta de tudo isso? Forte com a contabilidade. Né? Quanta coisa, e aí, mulher. Tem filho, né? Bom, por isso que eu falo, mulher tem capacidade, por que não? Mulher não pode exercer cargo público. Você faz tudo isso e tem 2 filhos e marido e casa e tudo. Que exemplo. Não é fácil, né, Ana? Você sabe, você também tem esse desafio. Mas eu acho assim que quando a gente gosta do que a gente faz, não fica tão difícil, né? Eu vejo que você gosta muito do que você faz, né? Que você age com naturalidade, né? Então, eu acho bacana isso. Eu me lembro que uma vez, eu nunca tinha assim, prestado atenção, você me falou das contas do passado, dos prefeitos passados. Até cheguei a fazer um vídeo sobre as contas, na época era Luciano Dutti e o Fruit, 2016, né? 12, 14 e 16. Então, foi assim, não foi dinheiro de troco, não. Não. Foi rombo? Como é que é isso? Dinheiro que eles gastaram a mais do que não podia? Sim, exatamente. A gente prestou conta? Primeiro ponto de todos é assim, agora, isso foi o ano passado, 2024, a gente estava aprovando as contas de 2012, 2014, 2016, ou seja, contas com mais de 10 anos de atraso. Sim, caducou. Caducou. Se fosse reprovar, já não ia acontecer mais nada, porque já prescreveu o tempo de punição. Começou errado aí. E isso eu tive como compromisso lá na campanha, que era trabalhar para tentar regularizar essas contas. E foi uma coisa que não só eu sozinha, mas com o trabalho da comissão, eu faço parte também da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização na Câmara, e a gente conseguiu contribuir para regularizar essas contas. Só que olha o absurdo disso. E essas contas, essas 3 contas, tinham problemas gravíssimos. Muito. Que o próprio Tribunal de Contas, toda a área técnica, apontava como irregularidade, como motivo de reprovação. E o que acontece se reprovar? Se fosse feita no prazo, o prefeito teria que ser punido. Poderia até ter inegibilidade para outros cargos. Você acha que eles deixaram caducar de propósito? Eu acho. Talvez seja um pouco de tudo, de ineficiência, de falta de prazo também, que isso é uma coisa, deveria ter um prazo. Eu acho também. Então, sabe, todo o processo do governo Rafael Greca já pode estar sendo fechada. Tanto que agora, na Câmara, está sendo já analisada a conta de 23. Ótimo. 2 anos atrás. Dá para ficar mais rápido ainda, né? Porque na empresa que eu trabalhava, agora, no começo do ano, em fevereiro, a gente está fechando as contas de 2024. Ótimo. Até março, abril no máximo. Porque se eu demorar muito, pro mercado, ninguém quer mais saber. Eu quero saber agora o que aconteceu ano passado. Gente, parece que foi 230 milhões. Milhões, gente, que foi
levado do dinheiro público e ninguém vai pagar por isso. Que foi gasto sem autorização, que não podia, que foi, despesa sem empenho, que ficou no déficit, na verdade, o outro prefeito que entra que tem que cobrir, ou seja, o próprio cidadão que paga nas contas, né? Paga. Então, é realmente um absurdo. Quando eu vejo o negócio, eu já fico pensando, quantas creches que podia fazer com 200 milhões, né? Poxa vida, essas coisas são terríveis para a gente. E o povo? O que o povo faz? O povo não sabe. O povo não sabe dessas coisas. Por isso que é importante que o vereador e o povo estejam sempre juntos, para que nós precisamos saber, seja por canais, aí eu acho que os vereadores podiam colocar isso em seus canais no Instagram. Nós devemos seguir todos os vereadores. Eu sigo. Isso mesmo. Eu gosto de prestação de conta dos vereadores. Eu gosto de ouvir. Só tem 2 ali que eu vejo que presta conta. Um é você, outro é o Helder, que presta conta. Eu acho importante saber o que está acontecendo, quanto está sendo gasto, né? E o teu foco do teu mandato é a fiscalização. Fiscalização para combater a corrupção. Exatamente. Porque existe muita corrupção dentro, né, das casas aí legislativas, né? E a gente sabe disso, começando lá de cima. Começando lá do governo federal, que a gente sabe que o cartão corporativo lá está sendo usado para comer caviar. Ir para hotéis caros, né? Almoços e jantares caros com o nosso dinheiro. Exatamente. Enquanto que a gente não pode ir comprar uma carne. Café? Café. Você viu o preço do café? Não, tá difícil de tomar café. Gente brinca que tem que tomar café. Por isso que eu tomei café aqui, porque tomar café em casa não tá dando mais, né? Já tem que ir. Já viu que ela é econômica. Viu como ela economiza. Onde que ela puder tomar café, ela vai tomar. Não, mas ótimo, é isso mesmo. Mas é um absurdo, né? Que para quem falava de picanha agora, nem o cafezinho tá dando. E o ovo? Não é como ele que come ovo de ema lá, no negócio que ele tem lá. Meu Deus, que foi aquilo? O ovo de tartaruga. Gente, né, corta, né? Escute, no seu mandato, né, foram protocolados assim 17 projetos, né? E 4 foram aprovados. Né? Eu achei importante, sabe? Transparência nas obras públicas. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente não sabe quanto que custou as coisas. A gente sabe que é uma grana preta. E que eu vejo aqui que essa construção aí dessa cidade, como é que é? Não é da linha verde? Da linha verde ali. Além de ter sido demorada, custou caro, né? E foi mudado de a empresa que construía. Como é que aconteceu isso aí? Sim, esse é uma das áreas do nosso mandato, como a gente falou, fiscalização, olhar as obras, quanto que é gasto, porque é gasto muito dinheiro. Muito dinheiro. E impacta a vida das pessoas, né? Sim. Quem mora lá perto da linha verde, durante o tempo que a obra ficou parada, anos parada, pensa quantas pessoas perdiam tempo ali no trânsito. Tempo que podia estar com a família, ficava todo dia ali pegando horas e horas de engarrafamento. Então, é uma obra que a gente olhou com bastante cuidado. Quando a gente entrou lá em 2020, 2021, a gente começou a analisar contrato, licitação, as medições. Primeira coisa que a gente percebeu, que era muito difícil de encontrar as informações. Nossa. Então, a gente não achava, sendo que existe uma lei de acesso à informação e existe o portal da transparência da prefeitura, mas é tudo muito difícil de encontrar a informação. Então, a gente não achava. Por isso que a gente fez essa lei de transparência nas obras públicas. Foi isso que motivou a lei. E falando um pouquinho da obra da Linha Verde, especificamente, que você falou, a gente, aí, logo em maio, acho que foi de 2021, a gente fez um requerimento para a prefeitura. Olha, a obra tinha um prazo de 2 anos, o contrato de um dos lotes, né, que era o lote do Trevo do Atuba, que era o último lote lá. Aí passou 2 anos, eles prorrogaram para 3, já estava na metade do 2º para o 3º ano e só tinha sido feito 10% da obra. Ou seja, não ia terminar. Sim. Aí a gente falou assim, o que a prefeitura está fazendo? A gente foi e questionou a prefeitura e colocou na parede, né?
porque não vai terminar. Essa obra já está atrasada e muito, as pessoas estão sofrendo aqui no trânsito. O que vocês vão fazer? Os comerciantes, eu tenho um conhecido que tem um posto de gasolina lá que estava sofrendo muito com aquilo. Sim. Aí a prefeitura começou a analisar, enfim, e dali a alguns meses rescindiu esse contrato. Finalizou o contrato, porque a empresa não tinha capacidade, tinha vários problemas. Sim, claro. Se a gente for entrar no detalhe aqui, a gente fica a tarde toda jabuti falando. Aí eles rescindiram. E aí contrataram uma nova empresa. Aí, de novo, se a gente for, sabe, tipo, entrar... Mas é uma situação, às vezes é uma situação meio absurda, porque a gente divulgou isso nas redes, né? Tinha uma empresa, rescindiram com essa, fizeram um novo contrato. E no novo contrato era um consórcio. 2 empresas. E uma dessas 2 era a outra que já estava. Mas a gente denunciou, foi para o Ministério Público, foi para o Tribunal de Contas, tentou tirar de tudo que é jeito. Não conseguimos. Nossa. Aí os caras fazem um negócio tão bem costurado, bem costurado. Que enfim, coisa. Agora, né, nem adianta voltar nisso, porque pelo menos a obra andou. A outra empresa, talvez, que entrou junto, tinha esse compromisso de fazer, e o negócio andou. Eu passo ali, às vezes, melhorou muito, né, a vida de quem trabalha ali perto, quem usa ali a linha verde. Ainda tem algumas coisas sendo finalizadas. O próprio viaduto da Vitor Ferreira do Amaral, que também faz parte da obra, que é a ampliação do viaduto, ali está sendo feito. A gente está acompanhando, como acompanha todas as obras, está questionando a prefeitura quando está atrasado, quando tem algum problema, mas melhorou. Então, de novo, né, esse é um dos trabalhos dos vereadores. Fiscalizar, acompanhar e cobrar quando a coisa não anda. Quando a gente está vendo que estão trabalhando, há uma esperança de que aquilo vai acabar. Não ficar parado, máquinas paradas, material lá enferrujando. Né? Já é o desperdício do dinheiro público. Exatamente, nosso dinheiro sendo jogado fora, né? Isso aí. Então, outro projeto que você aprovou é flexibilidade nos horários do comércio, né? Isso foi, ou seja, o dono do comércio que decide qual é o horário que ele vai fechar, vai abrir, como é que é isso? Sim. Qual é a proposta? Tô escrevendo aqui, porque hoje o pai que vai pegar. A menina, viu como é que é ser mãe e vereadora? Creche, só que ainda liga para perguntar alguma coisa para a mãe, né? Eu sei como Sabe é que como que é? Depende da gente. Sim. Aí eu tava respondendo ele para ver se vai conseguir pegar na creche. Meu marido também, é igual. Mas faz parte. Faz. E aí, a lei de flexibilização do horário do comércio, né? Então, a gente fez um trabalho no mandato passado, que chamava até Curitiba Mais Simples, que era com o objetivo de tornar a cidade mais simples. Então, a gente ia conversar com as entidades, com as pessoas, com o comerciante, para entender aonde que existe a burocracia, qual é a dificuldade que eles enfrentam, né? Porque a gente reclama tanto, mas aonde que a gente pode trabalhar para melhorar? E numa dessas conversas com a associação comercial, a gente entendeu essa dificuldade do comerciante, que às vezes, ele quer abrir mais cedo. Por exemplo, uma loja de material de construção. Sim. Que o pedreiro quer passar lá antes de ir para a obra, 7 horas da manhã. E às vezes a empresa não podia, tinha que respeitar o horário, das 8 às 19. A lei do trabalho, né? Era a lei por causa do trabalhador. No sábado, das 9 às 1. Então, tinha que seguir aquele horário fixo. Mas o que acontece? Se o comerciante quiser abrir mais cedo e fechar mais tarde, para movimentar o seu negócio. Claro, precisa. Gira a economia da cidade também. A gente escutava os comerciantes falando assim, hoje eu concorro com a China, com a internet, com o shopping center, que é uma exceção por dia. Então, ele quer tentar manter o seu comércio ativo. Ele vai girar mais economia, ele vai ter que respeitar a CLT, vai ter que respeitar as leis trabalhistas, e ele vai ter que contratar mais gente. Vai ter que fazer turno, um de manhã, outro à noite. Eu acho ótimo. Mais empregos. Mais emprego e movimenta a cidade. A gente vê as pessoas que vão para fora do país. Muitas cidades têm vida à noite. Comércio aberto, restaurante aberto. Sim. A cidade movimentada. Aqui em Curitiba, às vezes, o próprio turista vinha para Curitiba no final de semana na Rua 15. Tudo fechado. Tudo fechado. Sendo que poderia estar vendendo, poderia estar, né? Claro. O que a gente diz? É a liberdade das pessoas. Se ele não quiser, ele não abre.
A gente está vendo agora, até estudando essa questão do centro, que a gente estava discutindo, que muitas vezes o comerciante, ele não quer abrir por causa violência. Exatamente. Ele diz, Indiara, se eu ficar aberto aqui, o meu funcionário vai ser assaltado, o meu cliente vai ser assaltado à noite. Então, ele não quer. Eu acho que tem que ser por etapa. Vamos primeiro resolver a questão da segurança da cidade, daí a gente... Sim, e assim, vamos resolver o problema e ele tem a liberdade. Sim. E aí a gente vai implementando aos poucos tudo, né? Mas isso é uma medida positiva, né? Como a gente diz, pode até melhorar na segurança, porque quando a gente também tem mais gente na rua é melhor. Você também tem mais segurança. Sim. Outra coisa que eu lembro que o presidente da Associação Comercial na época, o Camilo Turmina, meu amigo, também falou muito. O horário de pico nos ônibus. Então a gente também tem que alternar. Sim. Não tudo das 8 às 18, porque senão acumula todo mundo no mesmo horário. Abre um mais cedo, outro um pouco mais tarde, para ter essa distribuição maior de pessoas. Porque o trânsito fica terrível depois das 5 da tarde. Sim. Né? Até para pegar um Uber é mais caro, às vezes não consegue um Uber, porque está muito, por causa da escola, por causa dos comércios, né? Então, essa foi uma lei importante. Até a Naná, você falou da quantidade de leis, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que o meu objetivo não é ser a recordista em número de leis. Eu acho que não. Porque no nosso país a gente já é o país recordista em leis e não resolve os problemas com tem cada coisa boba que foi aprovada também, né? Exatamente. Então não votar lá nos rankings, né? Em primeiro lugar, eu quero leis que sejam efetivas. Boas leis. Pensando no povo. Exato. Não só em fazer número ou em atrapalhar. Tem lei que mais atrapalha do que ajuda. Eu acho também. Eu acho isso também. Outra que você foi a transparência nas filas da saúde pública, né? Eu acho importante isso. Né? Porque você está lá e você sabe que você é o número tal. Aí você já fica pronta. Né? Exatamente. A gente, a saúde foi uma área que a gente também se aproximou, né? Na fiscalização. E, inclusive, na minha maternidade, né? Então, eu tive a minha bebê durante o mandato. Fui também a primeira vereadora em quase 80 anos a ter filho durante o mandato. Porque são poucas mulheres, né? E muitas vezes entravam na política com mais idade, já tinham tido filhos. E eu tinha resolvi ter mais um. E... aí eu fiz meu pré-natal na rede municipal. Viu, ó, vereador fazendo pré-natal no postinho de saúde, unidade de saúde, viu? Isso é importante. Eu acho que se todos os parlamentares usassem o serviço público de saúde, ia melhorar. Sim. Eu sempre falo que tem coisas boas, né? Aqui em Curitiba a gente tem o programa Mãe Curitibana, que é um programa reconhecido né, nacionalmente, que tem boas coisas. Mas também tem coisa para melhorar no atendimento às mães. E a gente identificou esses pontos, levou para a Secretaria de Saúde, para o hospital, também tem os hospitais grandes, né? A minha gestação acabou sendo de risco e eu fui atendida num grande hospital. E a gente levou tudo isso para trazer melhorias para a população. E se aproximou dessa área, recebe muita demanda no gabinete relacionada à saúde. Né? Pessoas que às vezes, como você falou, ficam esperando por uma consulta, com um exame com um especialista, muito tempo. E aí, existe uma lei também estadual que regulamenta isso, e a gente trouxe, junto com outro vereador, o vereador Marcos, a gente trouxe essa lei para o município, conseguiu aprovar. E hoje já é realidade. No aplicativo da Prefeitura, no Saúde Já, a pessoa consegue ver o seu lugar na fila, quantas pessoas tem na fila e qual o tempo médio para aquela fila andar. Porque às vezes tem uma fila com muita gente, mas é mais curta. E tem uma com menos gente, mas tem menos médico, ela demora mais tempo. Então, isso já está no aplicativo. Mas isso é na unidade de saúde básica, não no 24 horas, na UPA? Não, na UPA não. É no Saúde Já, e é quando é uma consulta agendada. Tipo, né, com especialista. Uma consulta com o oftalmologista, com o cardiologista, um exame. E... ainda, eu acho que não está 100% tudo integrado. Porque existe as consultas na própria unidade de saúde com o médico próprio e existem as consultas com o hospital terceirizado, né? Com o hospital, uma clínica terceirizada.
E ainda não está tudo bem integrado. Essa semana mesmo eu recebi de uma pessoa que está aguardando uma cirurgia e ela falou, no dela ainda não está aparecendo. Aí eu pedi até para minha equipe verificar com a secretaria por que essa fila não está aparecendo, né? Mas muitas já tá. No próprio aplicativo, se você tiver lá uma consulta, você consegue ver. Então, eu uso a unidade de saúde do meu bairro. E o que eu gostaria que melhorasse é a questão da odontologia, porque, tipo, só tem consulta para abril, no começo de maio. Nossa. Eu estou querendo no dentista. Então, assim, às vezes a gente atende de emergência se tiver com dor só. Mas eu acho que a gente precisava colocar pelo menos mais um em cada unidade de saúde. Pois Seria importante. Esses dias a gente estava ouvindo uma coisa, até relacionada à odontologia, que tem muita gente que falta. Porque uma das coisas que eu lembro que eu coloquei da questão das filas, assim, lá quando eu estava fazendo as consultas, né? Às vezes a prefeitura vai lá e marca 30 pessoas 7h30 da manhã. Sim. Para ficar a manhã inteira sendo atendido e você ser atendido 11, meio-dia. Exatamente. Aí eu falo, pô, pra que isso, né? Você uma consulta no hospital do centro, pessoa que mora lá no Tatuquara, pra chegar às 7h30 da manhã, nem consegue pegar o ônibus, às vezes, não dá tempo, tem que acordar de madrugada. Pra daí ficar a manhã inteira lá esperando. Pra isso quê? Daí isso só gera, assim, insatisfação e acaba até... E aí, só que aí até eles falaram, né? Aí, claro, eles falaram assim, não, a gente tem que melhorar, tem que distribuir, mas ao mesmo tempo, eles falam assim, se marcar cada horário, você tem muita falta. Daí e dá aí pra o encaixando. profissional fica lá ocioso para atender, porque acontece, eu imagino, as pessoas, que nem você falou, vou ter lá para abril, mas às vezes eu não aguento esperar, então eu vou no particular, só que eu não desmarco a consulta no posto às vezes. Tem, e aí, no aplicativo dá para desmarcar. Então, só que as pessoas, como a gente falou em relação à política, né? As pessoas também têm que ter consciência. Eu acho. De tipo, olha, se eu tenho, eu vou usar, tá sendo reservado um horário para mim, senão eu vou cancelar e tudo, né? Às vezes demora tanto para conseguir, quando consegue não vai. Então a gente precisa melhorar os dois lados, né? E com certeza ter mais profissional para atender. Então, parabéns por esse trabalho, ser aprovado tantos projetos importantes, né? Como é para você, agora perguntinha assim, a tia pode perguntar, como é ter que lidar com a esquerda dentro da Câmara Municipal? Perguntinha ruim. Imagina. Eu acho assim, faz parte do debate, né? Faz parte da democracia ter opiniões divergentes. Muitas vezes a gente precisa entender o absurdo que né? Eu tenho dificuldade, às vezes, para entender como que eles podem defender certos tipos de coisas, como a gente falou, em relação à corrupção, em relação a ter um presidente que foi preso por corrupção, e que no governo dele a gente está vendo de novo casos de corrupção. Então, é difícil... eles nem escondem mais, né? Defender isso. Mas, muitas vezes você tem debates ideológicos também lá. Eu acredito, como eu disse, eu acredito que é por esse caminho, eu acredito que é pelo outro, eu vou trazer argumentos, o outro vai trazer argumentos. Então, é possível também manter um debate razoável, sem entrar no ataque, na discussão, na agressão, né, que muitas vezes também acontece. Mas... faz parte da democracia, né? Eu estava lá na diplomação, né? Aí levantou uma lá e... Sem anistia. Mas ao mesmo tempo fez a manifestação dela, ficou ouvindo todo mundo gritar Lula ladrão. Eu achei maravilhoso. Então é isso que é a democracia. Tem opiniões divergentes, né? E a gente tem que... E a gente está vendo, o Brasil inteiro está vendo o que está acontecendo, e tem gente que ainda consegue... não enxergar, ou defender, passar pano, não sei o que a gente fala sobre isso, né? Então, para a gente encerrar, está na hora de encerrar já, ou Alexandre? Para a gente encerrar o nosso podcast, é um programa de rádio em formato de podcast, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou como vereadora? Mais difícil? O maior desafio? Olha, eu vou te dizer que quando a gente vai pedir voto, você foi comigo? Sim. A gente escuta muito as pessoas falando assim... Eu lembro de um. Mas na verdade que nem é isso, assim, sabe? Mas assim, as pessoas falam assim, se você for honesto, você não fica na política. Ou você sai,
ou você entra nos esquemas. E eu sempre falei, olha, eu não concordo. Tem como ser honesto e participar. E eu acredito ainda nisso, acredito sim. Mas vou te dizer que, às vezes, você vê certas coisas que dá um desgosto, assim, sabe? De você conviver e, às vezes, ter que conviver, ver coisas que você fala, é isso mesmo? O ser humano tem capacidade disso. Ontem mesmo a gente estava discutindo coisas relacionadas à saúde, né? Na verdade, era um profissional que ele trabalhou muitos anos na área de saúde. Ele tem uma empresa de auxiliar os gestores na área de saúde, e ele falou que às vezes as pessoas vêm fazer... Só que ele trabalha com prefeituras no Brasil todo, né? Não estou falando aqui de Curitiba especificamente. Mas ele vê coisas assim de propostas indecorosas, ou seja, da pessoa querer desviar dinheiro da saúde. Da saúde. Que é uma área que está ligada com a vida das pessoas, né? Você poder fazer a pessoa recuperar de uma doença, a pessoa sobreviver. Sim, e você ter coragem. E a gente vê umas coisas assim que você pensa, nessa hora, assim, vou te confessar que dá um desgosto, assim. Dá, né? Eu também. De ver esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, é isso que nos mantém firme, de pensar, se eu não estiver aqui, vou dar lugar para outro que também quer fazer a coisa errada? Gente, então eu tenho que me manter firme, eu tenho que continuar. A gente não pode desistir, não. A gente precisa de pessoas boas lá. Às vezes eu acho que o brasileiro tem o vírus da corrupção já de nascença, porque sempre tem alguém querendo levar vantagem em alguma coisa, usar de meios ardilosos para obter vantagem ou poder, né? Então isso, eu sei que na política existe muito disso. Mas ainda existe políticos bons. Né? Ainda existe gente querendo fazer a diferença. E nós devemos acreditar. Agora, nós não vamos espelhar para esse governo que está aí. Esse governo aí, desde que eu me conheço por gente, ele sempre foi um mau exemplo. Então, às vezes eu fico comparando lá o pessoal de Brasília como a Liga da Justiça, lá o Suprema Corte, por exemplo. A Liga da Justiça, que foi invadida pelos vilões, né? E a gente precisa de sei lá, alguém que venha nos ajudar. Que parece que não tem luz no fim do túnel. Muitas vezes eu fico pensando também sobre os presos que estão sofrendo lá e quantos realmente bandidos que foram liberados, né? A gente estava agora lá, que eu te falei na Secretaria de Trânsito, a gente conversou com o secretário de Defesa Social e Trânsito também, e Segurança, né, da Guarda Municipal. E ele estava falando de um programa que eles acompanham a questão do roubo de cabos que tem na cidade. Roubam semáforo, roubam cabo de telefonia. Aí eles estão fazendo uma operação. E ele falou que em 30 dias, começou o governo, nos últimos 30 dias, eles fizeram 3 operações para atrás dessas pessoas. E teve um cara que ele foi preso 3 vezes. Que ele foi preso roubando cabo. Aí foi para audiência de custódia, não sei o quê, o juiz soltou. Aí, dali 2 semanas, foi feita outra, o mesmo cara foi preso. Foi para audiência de custódia com o juiz, de novo foi solto. Dali, 1 semana de novo, o mesmo cara, para ser um absurdo. Né? Então, ou seja, o cara que rouba de forma reincidente, sem contar os caras que matam, que cometem crimes muito piores, né? E violência contra criança. Contra criança, contra mulher. E são soltos. São. Exatamente. É um absurdo. É um absurdo certas coisas. Então, eu acho que tem que ter uma grande mudança, né? Nas questões de justiça, na justiça. A justiça, às vezes, é muito injusta, né? Então, tem que ter sabedoria nisso tudo. Mas, quero agradecer pelo excelente trabalho que você tem feito. Confio em você, né? Pode contar comigo, com o nosso grupo, sempre que você puder, que você quiser, que a gente vai estar com vocês lá, nas pautas que vocês precisarem da gente, a gente vai lá defender. Como a gente conseguiu, né, Naná? Vamos citar esse exemplo, que eu acho que é legal, né? Que no final do ano retrasado, acho que foi, a gente se juntou para que é justamente uma pauta de transparência, né? Os vereadores lá da Câmara queriam tirar cada carro que os vereadores usam, né? Aqueles que usam tem uma placa lá
veículo a serviço da Câmara, uso exclusivo em serviço. Isso. E já teve vereador pego nos mais variados locais, aí que não deveria, não trabalhando, fazendo outras coisas. E o vereador se sente constrangido. Porque o cidadão agora, cada vez com mais poder com a internet, filma, coloca na internet, divulga. E queriam tirar esse adesivo. Ou seja, ao invés deles usar corretamente, queria tirar o adesivo. Dinheiro do povo, né? Dinheiro do povo. E a gente acreditava que não ia conseguir. Não ia. Porque todo mundo queria, né, por baixo dos panos lá. No fim, mobilizamos o grupo Tias do Zap, vários grupos da sociedade civil foram até lá, os caras prorrogaram até 5 horas da tarde. A gente ficou lá desde manhã e eles estavam prorrogando para fazer, esperando que a gente fosse embora, mas a gente já desconfiou e nós ficamos até 5 horas da tarde, mas não passou. E daí eles retiraram. De vergonha no final. De vergonha. Então, a gente faz a diferença. O povo nas ruas, o povo na Câmara faz a diferença. Né? Então, eu acho que precisa ter uma mudança de comportamento aí do cidadão em relação às políticas públicas, sabe? Porque às vezes as pessoas estão assim completamente alheias ao que está acontecendo. Aí quando é época de eleição, fica perdido lá e a Maria vai com as outras, escolhe qualquer um, né? E assim a nossa cidade sai prejudicada. Mas eu sei que com você nós estamos seguros e pode contar sempre comigo. Obrigada por ter vindo aqui nesse programa de rádio em formato de podcast da Tia Pode contar com a gente, tá? Eu quero agradecer muito a você. Eu que agradeço, Naná, pelo convite, pela parceria, né? A gente vai continuar trabalhando, sim, pela nossa cidade, né? Pelos nossos valores, defendendo sempre aquilo que é certo, defendendo a família, né? Defendendo a coisa certa. Então, conta sempre com a gente, o grupo aí, Tias do Zap também, né? Quando tiverem as pautas, nosso gabinete está de portas abertas. Quem não conhece ainda, né? Acompanha lá o nosso trabalho nas redes sociais. O meu Instagram é indiarabarbosa.novo. Lá também tem o WhatsApp do gabinete, na internet, tudo. A gente tiver demanda do bairro, da rua, traz pra gente que a gente vai encaminhar, tentar solucionar de alguma forma. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada. E para você que está vendo aí pela rádio Paraná Oficial, vocês podem também seguir o canal A Tia Pode no YouTube e no Instagram é @tias do Zap. Nos acompanhem lá que todas as novidades a gente coloca lá para vocês verem. Até mais, obrigada por tudo.